Quando Valentina chegou e viu o que seus pais se tornaram, ela desabou no chão com a mala ainda na mão. 15 anos. 15 anos longe, construindo uma vida melhor, juntando cada centavo para voltar triunfante. E agora estava ali, paralisada, vendo aqueles dois idosos revirando sacos de lixo atrás de comida. Os mesmos pais que um dia tiveram a melhor padaria do bairro, os mesmos que mandavam marmita para os vizinhos necessitados, os mesmos que, meu Deus, eles nem a reconheceram quando passaram por ela na calçada. Mas espere, porque o que Valentina ia descobrir nas próximas horas não era só sobre a pobreza extrema em que seus pais viviam, não era só sobre a casa que ela cresceu estar ocupada por estranhos, não era nem sobre os vizinhos que fingiram não conhecê-la quando ela perguntou por eles. Era sobre algo muito, muito pior. Era sobre uma mentira que destruiu uma família inteira. Uma mentira que transformou pais amorosos em mendigos esquecidos. Uma mentira que fez uma filha perder 15 anos da vida das pessoas que mais amava. E quando ela finalmente juntou todas as peças desse quebra-cabeça macabro, quando ela entendeu quem tinha feito aquilo com seus pais e por quê, bem, vamos dizer apenas que a vingança de Valentina foi tão doce quanto devastadora. Mas eu estou começando pelo fim. Deixa eu te contar desde o começo. Desde aquele dia no aeroporto, quando ela desembarcou com a mala cheia de presentes e o coração transbordando de esperança. Porque toda queda começa com um momento de felicidade absoluta. E a de Valentina estava prestes a ser brutal. O sol de dezembro batia forte no aeroporto quando Valentina pisou em solo brasileiro depois de 15 anos. Ela tinha 38 anos agora, algumas linhas de expressão ao redor dos olhos, mas o sorriso era o mesmo de quando partiu aos 23. Na mala, presentes caros. No bolso, dinheiro suficiente para comprar uma casa para os pais. No peito, aquela ansiedade gostosa de quem finalmente conseguiu. Ela tinha saído do Brasil numa madrugada fria de 2009, grávida de 3 meses, sem dinheiro, sem marido, mas com uma promessa queimando no peito. Eu vou vencer e vou voltar para buscar vocês. Trabalhou como faxineira em Londres, depois como cozinheira, abriu um pequeno restaurante de comida brasileira que virou sucesso. Criou a filha sozinha, juntou dinheiro, planejou cada detalhe desse retorno triunfante. E agora estava ali, dentro do Uber, o coração batendo mais rápido a cada quarteirão conhecido. A sorveteria ainda estava lá, a pracinha também, mas alguma coisa estava diferente, mais cinza, mais triste. Motorista, é aqui nessa rua mesmo. Ele parou na frente da casa número 247, a casa da infância dela, a casa onde deixou seus pais com promessas de que logo logo estaria de volta. Valentina desceu, puxou a mala, ajeitou o vestido novo, queria estar bonita para esse momento. Foi quando ela os viu. E antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Eu adoro saber de onde vocês são. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora, porque essa história vai mexer com cada fibra do seu coração. Aperta no sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, deixa eu te contar o que ela viu. 2 idosos curvados reviravam um saco de lixo na calçada. Valentina sentiu o estômago revirar. Que situação triste! Mas ela precisava encontrar a casa dos pais, então seguiu em frente, arrastando a mala pelas pedras irregulares da calçada. Foi quando o vento trouxe um cheiro, açúcar queimado e canela, o perfume que impregnava a roupa do pai quando ele voltava da padaria, aquele cheiro impossível de esquecer. Ela parou, virou-se lentamente. O homem idoso tinha levantado um pouco a cabeça, procurando algo no fundo do saco, e ela viu a mancha de nascença na nuca, a mesma que ela beijava quando era criança e ele a carregava nas costas. Pai! A palavra saiu num sussurro. O homem nem ouviu, continuou revirando o lixo. Pai! Dessa vez ele olhou, os olhos fundos, a barba por fazer, o rosto marcado pelo sol e pela fome. Ele a encarou como se encarasse uma estranha qualquer. Moça, se tá procurando alguma rua, não sei ajudar não. A voz, era a voz dele, mais fraca, mais cansada, mas era dele. Valentina largou a mala ali mesmo, correu, parou na frente dele. Pai, sou eu, Valentina, sua filha.
A mulher que estava ao lado dele se levantou também, magra demais, a pele flácida pendurada nos ossos, o cabelo branco amarrado com um pedaço de barbante. Mãe, mãe, o que aconteceu com vocês? A mulher piscou várias vezes, levou a mão trêmula ao rosto de Valentina, tocou sua bochecha como quem toca um fantasma. Valentina, a voz saiu quebrada. Minha menina! Sou eu, mãe. Eu voltei para buscar vocês. O pai deixou cair o saco de lixo, cambaleou para trás. Não, não pode ser. Você nos abandonou. A frase foi uma punhalada. Abandonei? Pai, eu fui trabalhar, eu mandei carta, mandei dinheiro, tentei ligar 1000 vezes. Vocês que nunca responderam. Que carta, que dinheiro? A mãe começou a chorar. Você sumiu, Valentina, sumiu, sem deixar rastro. Nós perdemos tudo procurando por você. A cabeça de Valentina estava rodando, nada fazia sentido. Mas eu escrevi toda semana durante o primeiro ano, e depois que eu consegui um celular, tentei ligar para o telefone da padaria dezenas de vezes. A padaria. O pai se sentou no meio-fio, como se as pernas não aguentassem mais. Valentina, seus pais estavam assim. Me explica o que aconteceu, por favor. A mãe enxugou as lágrimas com as costas da mão suja. Depois que você foi embora, ficamos esperando notícias. Semanas, meses, nada. Fomos na polícia, fizeram boletim de ocorrência. Seu irmão, meu irmão? Valentina sentiu o coração apertar. O Ricardo? O que tem ele? Os pais trocaram um olhar estranho. Seu irmão nos ajudou muito no começo, disse o pai. Pagou o detetive particular para te procurar. Consolou a gente. Assumiu a padaria quando eu fiquei doente de tanto chorar. E depois? Silêncio. Um silêncio pesado, carregado de coisas não ditas. Depois, a padaria começou a ter problemas, continuou a mãe. Dívidas que a gente não sabia que existiam. Fiscalização, multas. Quando vimos, tinham tomado tudo. A padaria, a casa, as economias. Ricardo disse que era melhor a gente assinar uns papéis, murmurou o pai. Disse que ia resolver tudo, que era só transferir o nome das coisas temporariamente. Vocês perderam tudo pro meu irmão? Não! A mãe segurou a mão de Valentina com força. Não foi assim. Ele nos ajudou, pagou até aluguel de um apartamentinho pequeno pra gente durante 2 anos. Mas aí, o dinheiro dele acabou também, ele disse. E nós ficamos na rua. Valentina estava tremendo, de raiva, de choque, de horror. E a casa, a nossa casa? Tem gente morando lá, disse o pai. Uma família. Eles compraram de boa fé, não tem culpa de nada. Compraram de quem? Mais silêncio. Filha, a mãe segurou o rosto de Valentina com as 2 mãos. Você voltou. Você realmente voltou. Eu achei que tinha morrido, que alguma coisa terrível tinha acontecido. Eu mandei cartas, eu juro que mandei. Nunca chegou nenhuma carta. E as ligações? Eu liguei dezenas de vezes para o telefone da padaria. Ricardo que atendia a padaria, disse o pai, a voz sumindo. Depois que eu fiquei doente, era ele que ficava lá. A ficha estava caindo, lentamente, peça por peça. Onde está o Ricardo agora? Os pais baixaram a cabeça. Na casa, sussurrou a mãe. Na sua casa de infância. Ele mora lá agora. O mundo de Valentina desabou. Mas ela não podia desabar também. Não agora. Seus pais precisavam dela. Vem. Ela pegou a mão dos 2. A gente vai num hotel. Vocês vão tomar um banho quente, comer até não aguentar mais, dormir em cama limpa. E amanhã eu vou descobrir exatamente o que aconteceu. Hotel? O pai riu, mas era um riso sem alegria. Filha, a gente não pode entrar em hotel assim, desse jeito. Pode sim. Comigo vocês podem tudo. E ali, no meio daquela rua onde ela brincou quando criança, Valentina abraçou aqueles 2 idosos frágeis que já foram gigantes na vida dela. O cheiro era ruim, o abraço era tudo. Mas enquanto ela chamava outro Uber, enquanto ajudava os pais a entrarem no carro, enquanto via o motorista franzir o nariz para o cheiro, mas ficar quieto quando ela lançou aquele olhar, uma única pergunta martelava na cabeça dela. O que exatamente seu irmão tinha feito? O quarto do hotel tinha 2 camas de casal, um banheiro enorme e cheiro de lavanda.
Valentina mandou os pais tomarem banho enquanto ela pedia comida, muita comida. Quando a mãe saiu do banheiro 40 minutos depois, enrolada no roupão branco do hotel, o cabelo limpo caindo nos ombros, Valentina teve que segurar o choro. Ela ainda era bonita, só estava cansada. Muito cansada. Senta aqui, mãe. Olha quanta coisa eu pedi. Na mesinha tinha frango assado, arroz, feijão, batata frita, salada, refrigerante, suco, sobremesa. A mãe sentou e ficou olhando para a comida como quem olha para um milagre. Pode comer, mãe. É tudo nosso. Nosso. Ela pegou um pedaço de frango com a mão tremendo. Mordeu. Fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Quando o pai saiu do banho, de roupão também, a barriga dele roncou tão alto que os três riram, e foi a primeira risada sincera do dia. Eles comeram em silêncio por quase 20 minutos. Valentina só observava. A forma como eles mastigavam devagar, saboreando cada garfada. A forma como limpavam o prato com pão. A forma como olhavam para a sobremesa como se fosse ouro. Agora, disse Valentina, quando eles finalmente se recostaram, saciados pela primeira vez em sabe Deus quanto tempo, vocês vão me contar tudo, desde o começo. O pai suspirou fundo. Você lembra como era antes? A padaria cheia todo dia, filas na porta no fim de semana? Lembro, melhor pão de queijo da cidade. Pois é, quando você foi embora, continuou assim por alguns meses. Mas eu e sua mãe, a gente não conseguia trabalhar direito. Ficava esperando você voltar, esperando alguma notícia. Eu fiquei doente, disse a mãe. Depressão. Tomava remédio, mas não melhorava. Seu pai teve que tocar a padaria sozinho. E o Ricardo apareceu querendo ajudar, continuou o pai. Disse que largaria o emprego dele no banco para trabalhar com a gente. No começo foi bom. Ele assumiu a parte administrativa, as finanças, as compras. E foi aí que começou? A gente não percebeu no início. O pai passou a mão no rosto. Ele falava de dívidas que a gente não conhecia, trazia papéis para assinar, dizia que era normal, que todo negócio tinha dívida, que ele ia resolver. A mãe se levantou, foi até a janela. A vista dava para o centro da cidade. As luzes piscavam lá embaixo. Um dia chegou a fiscalização. Disse que a gente estava irregular, que tinha dívida com fornecedor, que o alvará tinha vencido. Coisas que sempre foram o Ricardo que cuidava. Ele sabotou vocês. Pior, disse o pai. Ele ofereceu ajuda. Disse que tinha um advogado amigo, que ia resolver tudo, que a gente só precisava transferir a padaria para o nome dele, temporariamente, para proteger dos credores. E vocês assinaram. A gente confiou. A voz da mãe quebrou. Era nosso filho. Valentina levantou, foi até a mãe, abraçou ela por trás. Ficaram ali, olhando a cidade através do vidro. Depois que a padaria passou para o nome dele, as coisas pioraram rápido, continuou o pai. Ele disse que precisava vender para pagar as dívidas. Vendeu. Nunca vimos o dinheiro. E a casa? Mesma história. Disse que a gente precisava transferir para ele para proteger, que era temporário. Assinamos. 2 meses depois, ele disse que teve que vender para cobrir o que faltava das dívidas da padaria. E vocês acreditaram? A gente queria acreditar. O pai baixou a cabeça. Porque a alternativa era aceitar que nosso filho tinha roubado a gente. Valentina voltou para a cadeira. A raiva queimava no peito. E depois, como vocês foram parar na rua? Ricardo pagou o aluguel de um apartamentinho pequeno durante 2 anos, disse a mãe. Dizia que era o que ele podia fazer, que ele também tinha perdido muito ajudando a gente. A gente acreditou, até o dia que ele parou de pagar. Do nada, disse que o dinheiro tinha acabado, que ele tinha tentado, mas não dava mais. Pediu desculpa, disse que amava a gente e sumiu. Sumiu. Mudou o número, bloqueou a gente nas redes sociais. A gente foi na casa que ele morava, tinham outras pessoas lá. Ninguém sabia dele. Até que um dia, o pai continuou, a gente passou na frente da nossa antiga casa e vimos ele, saindo de lá, morando na nossa casa. O silêncio que caiu foi pesado como concreto. Vocês foram lá? Fomos.
A mãe voltou para a mesa, sentou, pegou a mão de Valentina. Ele nos recebeu na porta, não deixou entrar. Disse que a casa era legalmente dele agora, que a gente tinha assinado tudo, que não podia fazer nada. E quando a gente tentou argumentar, o pai engoliu seco. Ele chamou a polícia. Disse que a gente estava invadindo a propriedade dele. Os policiais foram educados, mas deixaram claro: a casa estava no nome dele, documento dele. A gente que estava errado. A gente virou mendigo do próprio filho, sussurrou a mãe. Valentina estava tremendo de raiva. E as cartas, as minhas cartas? Nunca chegou nenhuma. Elas chegaram. A voz de Valentina era gelo. Tenho certeza que chegaram. Para a padaria, para o endereço de vocês. Mas quem recebia? A ficha caiu nos olhos dos pais. Ricardo, disseram juntos. Ele interceptou tudo. Todas as cartas, todas as tentativas de contato. E quando eu ligava, era ele que atendia a padaria, completou o pai. Ele que ficava lá na maior parte do tempo depois que eu adoeci. Ele fez vocês acharem que eu tinha abandonado vocês. A voz de Valentina estava carregada de veneno. Para vocês ficarem vulneráveis. Para vocês confiarem nele. Para ele poder roubar tudo. Mas por quê? A mãe chorava agora. Por que nosso próprio filho faria isso? Amanhã eu vou descobrir. Valentina levantou, foi até a mala, abriu, tirou o envelope que tinha trazido. Dentro, extratos bancários, comprovantes de transferência, cópias de todas as cartas que ela tinha mandado. Eu documentei tudo, cada carta que mandei, cada tentativa de contato. Eu guardei tudo porque tinha medo de esquecer de vocês. E agora isso vai servir para enterrar ele. Valentina, o pai começou. Não, pai, não me pede para ter pena. Não me pede para perdoar. Ele destruiu vocês. Ele roubou anos da vida de vocês. Anos da minha vida com vocês. Ela se virou para eles. Amanhã cedo, vocês vão tomar café, vão descansar. Eu vou resolver isso. Como? Valentina sorriu. Mas não era um sorriso feliz. Da mesma forma que ele resolveu. Com papéis, leis e um pouco de criatividade. Os pais se entreolharam. Você já se inscreveu no canal? Porque o que vai acontecer agora vai te deixar de boca aberta. E enquanto Valentina deitava na cama, fingindo dormir, sua cabeça já trabalhava. Ricardo tinha cometido um erro que pessoas gananciosas sempre cometem. Ele tinha deixado rastro. Valentina acordou antes do sol nascer. Os pais ainda dormiam profundamente, provavelmente a melhor noite de sono em anos. Ela tomou banho, vestiu um blazer preto, prendeu o cabelo. Queria estar impecável para o que vinha a seguir. Deixou um bilhete na mesinha. Voltei logo. Fiquem no hotel, descansem, peçam o que quiserem no café da manhã. Tudo tá pago. Amo vocês. O Uber parou na frente da casa às 7 da manhã. A casa dela. A casa onde aprendeu a andar, onde quebrou o dente na queda da bicicleta, onde o pai a ensinou a sovar massa de pão. Agora tinha um carro importado na garagem. Agora tinha cerca elétrica. Agora tinha câmeras de segurança. Valentina respirou fundo e tocou a campainha. Nada. Tocou de novo. Insistiu. Depois de 5 minutos, a porta se abriu. E ali estava ele. Ricardo tinha engordado. O cabelo começava a ficar grisalho nas têmporas. Usava um roupão caro e segurava uma xícara de café. Quando viu quem era, quase deixou a xícara cair. Valentina? Oi, maninho. Saudades de mim? Ele ficou mudo, olhando para ela como se visse um fantasma. Eu? O quê? Você? Como? Como eu tô viva? Como eu voltei? Como eu achei você? Ela inclinou a cabeça. Porque não morri. Guardei dinheiro para passagem e você tá morando na casa da nossa família. Não foi tão difícil. Ricardo se recompôs. A cara de choque foi substituída por algo mais frio. Valentina, que surpresa! Entra, entra. Não precisa. A conversa vai ser rápida. Não seja assim, depois de tanto tempo. Eu vi eles, Ricardo. Silêncio. Vi quem? Nossos pais. Revirando lixo, na rua, a 2 quarteirões daqui. O rosto dele não mudou, mas ela viu.
Aquele pequeno tremor no canto do olho. É uma situação triste, ele disse por fim. Eu tentei ajudar, mas... Para de mentir. A voz de Valentina saiu como uma lâmina. Eu sei de tudo. Sei que você interceptou minhas cartas. Sei que você manipulou eles quando estavam vulneráveis. Sei que você roubou a padaria, a casa, tudo. Roubei? Ricardo riu. Era uma risada artificial. Você sumiu, Valentina. Sumiu sem dar notícias. Alguém tinha que cuidar deles. Cuidar roubando? Eu salvei o que dava para salvar. A padaria estava falindo, cheia de dívida. A casa ia ser tomada pelo banco. Eu fiz o que pude. Mentira. Valentina deu um passo à frente. Ele recuou. Eu trabalhava num banco, lembra? Eu sei como funcionam dívidas, garantias, execuções. Nada do que você disse para os nossos pais faz sentido. Você inventou dívidas, você criou problemas, você fez tudo isso de propósito. Você não pode provar nada. Posso sim. Ela tirou um envelope da bolsa, sacudiu na frente dele. Tenho cópia de todas as cartas que mandei. Tenho comprovante de todas as transferências de dinheiro que fiz para a conta da padaria, que misteriosamente sumiam. Tenho registro de todas as ligações que fiz para o telefone do negócio. E sabe o que mais? Ricardo estava pálido agora. Ontem à noite, eu liguei para 2 advogados em Londres. Eles já estão analisando tudo. E adivinha? Segundo eles, o que você fez tem nome: apropriação indébita, falsidade ideológica, estelionato contra vulnerável. Isso não vai dar em nada. Mas a voz dele tremeu. Vai sim, porque você foi ganancioso demais. Você não só ficou com tudo, você fez nossos pais assinarem papéis. Papéis que um juiz pode analisar. Pode ver que eram 2 idosos em situação vulnerável assinando transferência de patrimônio para o filho que estava ajudando. Valentina deu mais um passo. Você sabe o que acontece quando um juiz vê isso, especialmente quando eu mostrar as fotos de hoje. Nossos pais, na rua, com fome, enquanto você mora aqui. Sai da minha propriedade. Sua? Valentina gritou. Sua propriedade? Isso aqui é da nossa família. Uma janela se abriu na casa ao lado. Uma vizinha espiou. Dona Conceição, Valentina acenou. A senhora se lembra de mim? Valentina, eu morava aqui. A velha vizinha arregalou os olhos. Valentina, menina, você tá viva? Tô sim, e sabendo de tudo que aconteceu com meus pais. Ricardo tentou fechar a porta, mas Valentina segurou. Não, você vai me ouvir até o fim, porque eu não vim aqui para brigar, não vim aqui para chamar a polícia. Ainda não. Então o que você quer? Quero que você devolva tudo. Ele riu. Dessa vez foi uma risada real, cruel. Nunca. Tá tudo no meu nome. Legal, documentado. Você não pode fazer nada. Posso mover um processo. Posso te expor nas redes sociais. Posso contar para cada vizinho aqui o que você fez. Posso mandar história para o jornal local. Imagina a manchete. Homem rouba pais idosos e os deixa na miséria enquanto mora na casa da família. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Você não faria isso. Eu fui embora grávida e sozinha para outro país, trabalhei 16 horas por dia como faxineira enquanto cuidava de bebê, construí um negócio do zero numa terra que não era minha. Você realmente acha que eu não teria coragem de te destruir? Eles se encararam. O ódio era palpável no ar. Sai daqui, ele disse por fim, antes que eu chame a polícia. Chama? Por favor, chama. Vai ser ótimo explicar para eles por que seus pais moram na rua enquanto você mora na casa deles. Ricardo bateu a porta na cara dela. Valentina ficou ali parada, o coração batendo forte. Vizinhos começavam a aparecer nas janelas. Ela reconheceu alguns. A dona do mercadinho da esquina, o senhor que consertava bicicletas, a professora de catecismo. Pessoal, ela gritou. Eu sou Valentina, filha do João e da Carmen. Eu não morri, eu não abandonei eles, e agora eu voltei. E vocês vão ver tudo. As pessoas murmuravam, apontavam, algumas tiravam foto. Perfeito. Valentina entrou no Uber que a esperava. Pro hotel, por favor. Enquanto se afastava, ela olhou pela janela. Ricardo estava na varanda agora, falando no celular, acenando as mãos, visivelmente nervoso. Ela sorriu. A guerra tinha começado, e ela já estava vencendo. Quando Valentina voltou para o hotel, encontrou os pais na área do café da manhã.
Eles tinham se servido, mas os pratos ainda estavam cheios. Comiam devagar, com cuidado, como quem não acredita que a comida não vai sumir. Bom dia! Ela beijou a testa dos dois e se sentou. Dormiram bem? Melhor noite em 5 anos, disse o pai. Os olhos dele estavam vermelhos. Valentina, onde você foi? Falar com o Ricardo. A mãe deixou o garfo cair. Você foi lá? Fui. Precisava olhar nos olhos dele. Precisava ter certeza. E eu tenho certeza. Ele fez tudo de propósito, cada passo, e não se arrepende de nada. O pai passou a mão no rosto. Então, o que a gente faz agora? Agora? Valentina pegou um pão na cesta. Agora, vocês vão terminar esse café, vão tomar sol na piscina do hotel e eu vou trabalhar. Trabalhar em quê? Em juntar provas, em encontrar pessoas que possam nos ajudar, em construir um caso. Filha, a mãe segurou a mão dela. Deixa pra lá. Pelo menos a gente se reencontrou. Isso já é mais do que eu sonhei nos últimos anos. Não. A voz de Valentina era firme. Não vou deixar pra lá. Ele não pode sair ileso disso. Depois do café, Valentina pegou um caderno e começou a fazer uma lista. Precisava de advogado especializado em direito de família, documentação de tudo que os pais tinham antes, testemunhas do que aconteceu, prova de que Ricardo interceptou as cartas, exposição pública para pressionar. Ela pegou o celular e ligou para o número que uma amiga de Londres tinha dado. Doutor Henrique, meu nome é Valentina. Eu preciso de ajuda com um caso complicado. 2 horas depois, ela estava no escritório dele. Um homem de uns 50 anos, óculos redondos, pasta cheia de papéis. Deixa eu ver se entendi, ele disse depois que ela contou tudo. Seu irmão aproveitou a vulnerabilidade dos seus pais para forçar transferência de bens? Exatamente. E você tem prova de que mandou cartas e dinheiro que nunca chegaram? Tenho todas as cópias e comprovantes bancários. Ele se recostou na cadeira. É um caso difícil, mas não impossível. O problema é que está tudo no nome dele há anos. Juridicamente pode ser complicado reverter. Mas é possível? É, especialmente se provarmos que houve coação, que seus pais estavam em situação de vulnerabilidade emocional e psicológica quando assinaram os documentos. Eles estavam. Minha mãe tinha depressão diagnosticada, meu pai também. Eu tenho como provar isso? Se tiver receitas médicas da época, relatórios, qualquer coisa assim, ajuda muito. Valentina anotou. Conseguir histórico médico dos pais. Quanto tempo leva? Um processo assim pode levar anos. Anos? O coração dela afundou. Mas ele ergueu o dedo. Tem algo que pode acelerar muito. Pressão pública. Como assim? Se a história viralizar, se a mídia pegar, se criar comoção, o Ministério Público pode se interessar. E quando o MP entra, as coisas andam mais rápido. Valentina sorriu. Eu posso fazer isso. Cuidado, exposição pública pode ter efeito contrário também. Ele pode processar por difamação. Só se eu mentir, e eu não vou mentir. Ela saiu do escritório com um plano. Voltou pro hotel, pegou os pais. Vocês vão me fazer um favor. Vou gravar vocês contando a história. Tudo, do início ao fim. Pra quê? Pra todo mundo saber. Eles gravaram. O pai contando sobre a padaria, sobre o sonho de deixar um legado para os filhos. A mãe contando sobre a depressão depois que Valentina sumiu. Os dois contando sobre como Ricardo apareceu oferecendo ajuda, sobre os papéis assinados, sobre a casa perdida, sobre os anos na rua. Valentina chorou atrás da câmera, mas continuou filmando. Quando terminaram, ela editou tudo no celular. Fez um vídeo de 15 minutos, direto, cru, real. Postou no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok. A legenda era simples. Meus pais perderam tudo. Meu irmão roubou deles. Essa é a história. Em 2 horas, tinha 100 visualizações. Em 6 horas, 10 mil. Em 12 horas, 100 mil. Os comentários eram de raiva, de solidariedade, de pessoas oferecendo ajuda. Vamos expor esse cara. Passa o endereço dele. Vou compartilhar isso em todo lugar. E então chegou a mensagem que mudou tudo. Era de um número desconhecido. Valentina, aqui é a Fernanda. Eu trabalhava na padaria dos seus pais. Eu sei o que o Ricardo fez. Eu tenho prova. Podemos conversar?
Valentina marcou encontro com ela no dia seguinte, num café no centro. Fernanda tinha uns 40 anos, cabelo curto, olhos espertos. Eu trabalhei com seu pai durante 10 anos, ela começou. Era caixa da padaria, vi tudo acontecer. Me conta. Quando você foi embora, seu pai ficou mal, muito mal. Chorava no estoque e ficava olhando para o celular esperando você ligar. Sua mãe piorou ainda mais. Eu sei, eu sei. Aí o Ricardo apareceu. No começo ele realmente ajudou, mas depois eu comecei a notar coisas estranhas. Que tipo de coisas? Dinheiro sumindo do caixa, notas fiscais falsas. Ele comprava coisas e lançava preço maior na contabilidade, embolsava a diferença. Valentina se inclinou para frente. Você tem prova disso? Fernanda abriu a bolsa, tirou um pendrive. Eu tirava foto de tudo. Não sei porquê. Acho que pressentimento. Tá tudo aqui. Notas, comprovantes, até algumas conversas gravadas dele no telefone falando de esquemas. Por que você guardou isso? Porque eu amava seus pais. Eram as melhores pessoas que já conheci. E ver o que ele estava fazendo me deixou doente. Mas eu era funcionária, tinha medo de perder o emprego. Então guardei tudo caso um dia precisasse. Esse dia chegou. Fernanda entregou o pendrive. Destrói ele por mim. Pelos seus pais. Por todas as vezes que vi sua mãe chorando perguntando onde você estava. Valentina segurou o pendrive como se fosse ouro. Obrigada, você não faz ideia do que isso significa. Faço sim, significa justiça. Naquela noite, Valentina e o advogado analisaram tudo. Tinha de tudo. Comprovantes de desvio de dinheiro, conversas comprometedoras, até uma gravação de Ricardo falando com alguém sobre finalmente conseguir tudo que sempre quis. Com isso, disse o advogado, a gente não só reverte a transferência de bens, a gente coloca ele na cadeia. Valentina sorriu. Mas não era um sorriso feliz, era um sorriso de quem viu a luz no fim do túnel. E a luz tinha nome: vingança. O vídeo explodiu. Em 3 dias, 5 milhões de visualizações. Jornais locais pegaram a história. Depois, os nacionais. A hashtag Justiça pros Idosos viralizou. O rosto de Ricardo estava em todo lugar. As pessoas começaram a aparecer na frente da casa. Não para agredir, mas para protestar. Cartazes, faixas, gritos. Devolve o que você roubou! Vergonha! Valentina assistia tudo do hotel, com os pais ao lado. A mãe chorava. O pai estava em silêncio, processando. Filha, ele disse por fim, eu nunca pensei que tantas pessoas iam se importar. Pai, todo mundo tem família. Todo mundo se imagina nessa situação. Por isso eles se importam. O telefone de Valentina tocou. Número desconhecido. Alô? Valentina? Era a voz de homem, mais velho. Aqui é Alfredo. Eu era sócio do seu pai na padaria há muitos anos, antes de você nascer. Sim, meu pai falava do senhor. Eu acabei de ver o vídeo. Meu Deus, João e Carmen nessa situação. É real, seu Alfredo. Tudo real. Eu quero ajudar. Eu tenho documentos antigos da sociedade. Algumas coisas que podem provar que a padaria valia muito mais do que seu irmão alegou quando vendeu. Isso seria incrível. E tem mais. Eu conheço a pessoa que comprou a padaria. Ele é gente boa. Se a gente provar que a venda foi fraudulenta, ele pode até ajudar a reverter. Mais uma peça do quebra-cabeça. Valentina marcou encontro com o tal comprador. Seu nome era Rodrigo. Homem de uns 35 anos, chefe de cozinha, que tinha transformado a antiga padaria em um restaurante moderno. Olha, ele disse quando se encontraram, eu comprei o ponto de boa-fé, paguei preço justo pelo que me ofereceram, mas se eu soubesse que tinha essa história toda, você pode ajudar? Posso testemunhar sobre o valor real do imóvel. E bem, isso pode parecer louco, mas eu posso devolver. Devolver? O ponto. Se vocês provarem na justiça que foi roubado, e se vocês devolverem o que eu paguei, eu devolvo o ponto. Simples assim. Valentina ficou sem palavras. Por quê? Por que você faria isso? Rodrigo sorriu triste. Porque meu avô teve Alzheimer. Meu tio tentou roubar a casa dele. Eu vi o que isso fez com minha família. Não quero fazer parte de uma história assim. Mais um aliado. Mas nem tudo eram boas notícias.
3 dias depois, Valentina recebeu uma notificação judicial. Ricardo estava processando ela por difamação, calúnia e danos morais. Pedia R$500 mil de indenização. Ele está tentando te calar, disse o advogado. É tática comum. E agora? Agora a gente usa tudo que tem. As provas, as testemunhas, tudo. E a gente contraprocessa por apropriação indébita, estelionato e abandono de incapaz. Abandono de incapaz? Ele deixou os próprios pais idosos na rua. É crime grave. A batalha judicial começou. Enquanto isso, a pressão popular aumentava. Programas de TV ligavam querendo entrevistar Valentina e os pais. Ela aceitou 2, os mais sérios. Na primeira entrevista, a apresentadora chorou quando a mãe de Valentina contou sobre as noites de frio na rua. A gente dormia abraçado, ela disse, para tentar se aquecer. E tinha noite que seu pai ficava acordado, vigiando, com medo que alguém roubasse nossos sapatos, nossos únicos sapatos. O Brasil inteiro viu. A pressão sobre Ricardo ficou insustentável. Ele perdeu o emprego. A noiva terminou com ele. Amigos se afastaram. Mas ele não cedeu. Numa entrevista que deu para se defender, ele falou: "Eu apenas protegi o patrimônio da família. Minha irmã sumiu. Alguém tinha que tomar decisões difíceis." Os comentários foram devastadores. Protegeu deixando os pais na rua? Decisões difíceis, tipo morar na casa deles enquanto eles passam fome? Esse cara não tem vergonha na cara. Mas houve quem defendesse ele. Algumas pessoas diziam que a história tinha 2 lados, que Valentina também tinha abandonado os pais. Uma prima distante fez um vídeo. "Vocês não sabem de tudo. A Valentina foi embora grávida, sem falar nada. Os pais ficaram desesperados. O Ricardo tentou ajudar." Valentina respondeu com outro vídeo. Mostrou as cartas, todas, uma por uma. Mostrou os comprovantes de transferência. Mostrou os registros de ligação. "Eu não abandonei ninguém. Eu fui impedida de voltar. E agora vocês sabem por quem." A prima apagou o vídeo dela. Enquanto isso, a investigação da polícia começou. Por causa da repercussão, o Ministério Público decidiu investigar de ofício. 2 semanas depois, Ricardo foi indiciado por apropriação indébita e estelionato. Foi quando Valentina recebeu uma mensagem dele. "Precisamos conversar, eu e você, sem advogados, sem câmeras, por favor." Ela mostrou para o advogado. "Não vai, é armadilha. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer." "Então grava tudo." Valentina marcou num café público, levou o celular gravando no bolso. Ricardo chegou diferente, mais magro, olheiras fundas. As mãos tremiam quando ele pegou o café. "Você conseguiu," ele disse. "Você destruiu minha vida." Eu? Valentina se inclinou. "Eu só contei a verdade." "Você não sabe de tudo. Então me conta." Ele ficou em silêncio por um longo momento. "Eu estava endividado, muito endividado. Jogo, eu tinha problema com jogo." Valentina não esperava isso. "Continue." "Quando você foi embora, eu já devia 300 mil para as pessoas erradas. Gente perigosa. Eles me davam 1 mês para pagar ou..." "Você entende. E você viu a padaria como salvação. Não foi só isso. Eu tentei ajudar de verdade no começo. Mas aí eu vi quanto a padaria valia, quanto a casa valia, e eu pensei que dava para resolver tudo. Pagar as dívidas, cuidar dos nossos pais e ainda sobrar. Mas não sobrou nada para os nossos pais, porque as dívidas eram maiores do que eu pensava. E quando vi, eu já tinha mentido demais, feito coisa demais. Não tinha volta. Sempre tem volta. Você escolheu não voltar. Eu escolhi sobreviver, às custas deles, nossos pais, Ricardo, nossos pais." As pessoas no café estavam olhando. "Eu sei." A voz dele quebrou. "Eu sei o que eu fiz. E eu tenho que viver com isso pro resto da vida." "Não. Você vai ter que viver na cadeia com isso." "Valentina, por favor, eu devolvo tudo. A casa, o dinheiro que sobrou, tudo. Só não me denuncie criminalmente." "Tarde demais. A polícia já está investigando. Você pode retirar a queixa. Você pode pedir pro MP arquivar." Valentina se levantou. "Eu poderia, mas não vou.
Por quê? Porque você não roubou só coisas, você roubou tempo. Tempo que eu podia ter passado com eles, tempo que eles tinham de vida digna. Isso não tem preço, isso não tem perdão. Ela foi embora. Deixou ele ali, chorando no café, com a xícara de café fria na mão. E pela primeira vez desde que voltou, ela se sentiu em paz. Mas a paz durou pouco. 2 dias depois, uma advogada cara, daquelas que aparecem em TV, assumiu a defesa de Ricardo. Doutora Patrícia Mendonça, conhecida por defender casos impossíveis e ganhar. Ela deu entrevista. Meu cliente cometeu erros? Sim. Mas crime? Não. Ele agiu tentando salvar um patrimônio familiar que estava se perdendo. A justiça vai provar isso. E ela começou a atacar Valentina. Onde estava essa filha dedicada nos últimos 15 anos? Por que ela não voltou antes? Por que só apareceu agora, quando tudo já estava perdido? Pessoal, deixa aqui nos comentários. #Justiça é pros idosos. Eu quero ver o movimento de vocês. A opinião pública começou a dividir. Alguns ainda apoiavam Valentina. Outros começaram a questionar. Um programa de TV fez enquete. Quem tem razão nesse caso? 58% Valentina, 42% Ricardo. A margem estava apertando. Ela tá boa, disse o advogado de Valentina. Muito boa. Ela tá fazendo você parecer oportunista. Mas eu tenho provas. E ela vai tentar invalidar cada uma. Vai dizer que as cartas podem ter sido escritas depois, que os comprovantes podem ser de outras coisas, que as testemunhas têm interesse no caso. E o pendrive da Fernanda? Aí é nossa arma secreta, mas temos que usar no momento certo. O julgamento na vara civil foi marcado, mas antes disso teve audiência criminal. Ricardo chegou de terno, acompanhado pela advogada cara e por uma equipe de assessoria. Parecia outra pessoa, composto, calmo, quase inocente. Valentina estava com os pais, com o advogado deles e com Fernanda. O juiz era um homem de uns 60 anos, cara de poucos amigos. Vamos começar. Doutor. Henrique, apresente seu caso. O advogado de Valentina foi direto. Meritíssimo, este é um caso claro de apropriação indébita qualificada e estelionato contra vulnerável. O réu aproveitou-se da condição emocional fragilizada de seus pais idosos para forçá-los a transferir patrimônio, usando promessas falsas de ajuda. Doutora Patrícia levantou. Objeção. Não houve fraude. Os documentos foram assinados pelos genitores em plena consciência. Meu cliente estava tentando salvar um negócio em crise. Crise que ele mesmo criou, rebateu o doutor Henrique. Prove. E foi aí que ele pediu para chamar Fernanda. Ela subiu ao banco das testemunhas. Estava nervosa, mas firme. Senhora Fernanda, a senhora trabalhou na padaria dos senhores João e Carmen por quanto tempo? 10 anos. E o que a senhora observou no período em que o réu assumiu a administração? Eu vi ele desviar dinheiro, vi ele criar notas fiscais falsas, vi ele sabotar o negócio de propósito. Burburinho na sala. Objeção! Gritou doutora Patrícia. Isso é acusação sem fundamento. Eu tenho fundamento. Fernanda tirou o pendrive da bolsa. Tenho tudo gravado aqui. O silêncio foi absoluto. O juiz pegou o pendrive, mandou analisar na hora com um técnico do tribunal. 30 minutos depois, voltaram. Meritíssimo, o conteúdo é autêntico. São fotografias, gravações, documentos que comprovam desvio sistemático de recursos. Ricardo ficou branco. Doutora Patrícia pediu intervalo. Saiu com ele. Quando voltaram, ela tinha outra estratégia. Meritíssimo, meu cliente admite que cometeu erros administrativos, que desviou recursos, mas isso foi para pagar dívidas pessoais que estavam ameaçando sua vida. Ele agiu sob coação de terceiros perigosos. Coação? Dr. Henrique quase gritou. Ele escolheu jogar, ele escolheu se endividar, e ele escolheu roubar os próprios pais ao invés de pedir ajuda. Ele estava desesperado. E os pais dele também, mas eles não roubaram ninguém. O juiz bateu o martelo. Silêncio. Vou analisar tudo e dar minha sentença na próxima semana. A saída do tribunal foi um caos. Jornalistas cercaram ambos os lados. Valentina, Valentina, como você se sente? Sinto que a justiça vai ser feita. Ricardo, você se arrepende?
Ele não respondeu, entrou no carro e foi embora. Aquela noite, no hotel, Valentina não conseguiu dormir. E se o juiz ficasse do lado do Ricardo? E se ele conseguisse provar que agiu sob coação? E se... Filha, era a mãe, entrando no quarto dela. Posso deitar aqui com você? Claro, mãe. Elas se deitaram abraçadas, como faziam quando Valentina era pequena. Eu não sei se eu aguento mais, sussurrou a mãe. Ver ele ali, tentando se fazer de vítima, dói demais. Eu sei, mãe. Você sabe o que dói mais? O quê? O quê? É que ele é meu filho. Eu botei ele no mundo. Eu amamentei ele, ensinei ele a andar, a falar. E de alguma forma, eu falhei. Porque pessoas boas não fazem o que ele fez. Mãe, você não falhou. Ele escolheu. Mas onde foi que eu errei? Onde? Valentina não tinha resposta. Elas ficaram ali, no escuro, chorando baixinho. O pai apareceu na porta. Posso entrar também? E os três dormiram juntos naquela noite. Uma família quebrada tentando se recompor. Uma semana depois, o dia da sentença. O fórum estava lotado. Gente do bairro, jornalistas, curiosos. Até a dona Conceição, a vizinha, estava lá. O juiz entrou. Todo mundo levantou. Podem sentar. Ele abriu a pasta, colocou os óculos. Este é um caso que me tirou o sono durante esta semana, porque envolve família, e família é o alicerce da nossa sociedade. Valentina segurou a mão dos pais. Analisando as provas, os depoimentos e principalmente o conteúdo do dispositivo de armazenamento apresentado, ele fez uma pausa. Fica claro que houve apropriação indébita qualificada, estelionato e falsidade ideológica. Ricardo fechou os olhos. O réu usou a vulnerabilidade emocional dos genitores de forma calculada e sistemática. Não foi um erro, não foi desespero, foi escolha. Portanto, condeno o réu Ricardo Silva a... Outro silêncio. 6 anos de reclusão em regime inicial fechado. Carmen desabou em choro. Além disso, determino a imediata reversão de todos os bens apropriados aos legítimos proprietários, com correção monetária e juros. João abraçou Valentina tão forte que doeu. E, por fim, determino que o réu pague indenização por danos morais no valor de R$200 mil a cada um dos genitores. Ricardo estava chorando. Doutora Patrícia já levantava para apelar, mas Valentina não estava ouvindo mais nada. Só conseguia pensar: vencemos. A condenação de Ricardo foi manchete em todos os jornais. Filho que roubou pais é condenado a 6 anos de prisão. Justiça determina a devolução de patrimônio roubado de idosos. Caso que comoveu o Brasil tem desfecho na justiça. Valentina deveria estar feliz. Seus pais deveriam estar celebrando. Mas naquela noite, no hotel, só havia silêncio. A mãe estava sentada na varanda, olhando o nada. O pai estava no quarto, deitado, olhando para o teto. Mãe, Valentina sentou ao lado dela. Você não está feliz? Feliz. A voz saiu carregada. Meu filho vai para a cadeia, Valentina. Meu filho. Mas ele... Eu sei o que ele fez. Eu sei. Mas isso não muda o fato de que eu carreguei ele na barriga por 9 meses, que eu acordava de madrugada quando ele tinha febre, que eu ensinei ele a amarrar o sapato. Ela se virou para Valentina, os olhos vermelhos. Como uma mãe comemora o filho indo preso? Valentina não tinha resposta. E sabe o que é pior? Eu fico pensando, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado para ele se tornar isso? Mãe, você não fez nada de errado. Então por que meus 2 filhos estão assim? Você teve que fugir para outro país. Ele virou um ladrão. Que tipo de família é essa? Uma família que passou por coisa difícil. Não justifica. O pai apareceu na varanda. Carmen, vem deitar. Você precisa descansar. Eu não consigo. Toda vez que fecho o olho, vejo o Ricardo quando era criança. Lembra quando ele tinha 6 anos e dividiu o lanche dele com aquele menino pobre da escola? Lembra como ele era carinhoso? O pai se sentou também. Eu lembro.
E eu também fico pensando nisso. O que aconteceu com aquele menino? A vida aconteceu, disse Valentina. As escolhas dele aconteceram. Mas e nossas escolhas? Insistiu a mãe. Será que a gente foi muito duro, muito frouxo, deu muita atenção, pouca atenção? Mãe, vocês foram pais incríveis. Lembra como vocês sempre trabalharam duro, como vocês sempre colocaram família em primeiro lugar? Então, por que nossa família se destruiu? A pergunta ficou pairando no ar. Ninguém tinha resposta. 3 dias depois, Valentina foi visitar Ricardo na prisão. Contra o conselho do advogado. Contra a vontade dela mesma, talvez. Mas ela precisava. Ele apareceu do outro lado do vidro, de uniforme laranja, olheiras fundas, o cabelo despenteado. Pegaram os telefones. Não esperava você aqui, foi a primeira coisa que ele disse. Eu também não. Silêncio desconfortável. Como estão os nossos pais? Ele perguntou. Destruídos. Por sua causa. Eu sei. Não, você não sabe. A mãe chora todo dia. Se culpa. Acha que fez algo errado na criação. Ricardo fechou os olhos. Ela não fez nada errado. O erro foi todo meu. Por que você fez, Ricardo? Eu preciso entender. Eu te contei. As dívidas do jogo. Não. Isso explica o começo. Não explica você deixar eles na rua. Não explica você fingir que não existiam. Não explica você morar na casa deles enquanto eles reviravam lixo. Ele ficou olhando para as próprias mãos. Eu tinha vergonha. Vergonha? Vergonha de admitir o que tinha feito. Vergonha de encarar eles. Então foi mais fácil. Fingir que eles não existiam. Mudar de número. Evitar o bairro. Viver como se você não tivesse destruído a vida deles. Valentina sentiu raiva subindo. Você é covarde. Não só ladrão. Covarde. Eu sei. Eles te amavam. Eles teriam te ajudado. Mesmo depois de tudo, mesmo na rua, eles falavam de você com carinho. Eu não mereço. Não, você não merece mesmo. Ela ia desligar o telefone, mas ele falou rápido. Valentina, espera. Ela parou. Eu sei que não muda nada. Eu sei que não tem perdão. Mas eu preciso que você saiba. Eu sinto muito, de verdade. Eu destruí nossa família. E vou carregar isso pro resto da vida. Bom, mas você pode fazer uma coisa por mim? Depois de tudo, você tem coragem de pedir favor? Não é para mim, é para os nossos pais. Cuida deles, do jeito que eu deveria ter cuidado, do jeito que você sempre quis cuidar. Eu não preciso que você me peça isso. Eu sei, mas eu tô pedindo mesmo assim. Porque vocês são os pais mais incríveis do mundo. E eles merecem coisa boa. Merecem você. Valentina desligou o telefone. Saiu dali com o coração pesado. Enquanto isso, o processo de reversão dos bens começou. A casa seria devolvida em 30 dias. O dinheiro da venda da padaria, o que sobrou, seria depositado. Valentina usou o próprio dinheiro para comprar a padaria de volta do Rodrigo. Ele aceitou receber parcelado, sem juros. Vocês vão fazer ela voltar a ser o que era, ele disse. Eu sinto isso. A casa estava sendo desocupada. A família que morava lá foi educada, compreensiva. Ricardo tinha realmente vendido para eles de forma legal, então não tinham culpa. Mas quando Valentina entrou na casa pela primeira vez em 15 anos, tudo era diferente. As paredes pintadas de outras cores, os móveis diferentes, os cheiros diferentes. Só o pé de jabuticaba no quintal continuava o mesmo. Ela sentou embaixo dele, como fazia quando criança, e chorou. Chorou pela infância perdida, pelos anos roubados, pela família quebrada. Quando os pais chegaram, encontraram ela ali. Filha, desculpa, é que é tanta coisa. Eles sentaram ao lado dela. A gente vai reformar, disse o pai. Vai pintar de novo do jeito que era. Vai colocar os móveis parecidos, vai. Não, pai, não dá para voltar no tempo. Isso aqui nunca vai ser exatamente como era. Então, o que a gente faz? Valentina olhou para eles, para os 2 idosos que enfrentaram o inferno e sobreviveram. A gente faz diferente. A gente faz melhor. A gente cria uma nova memória nessa casa. Como? Começando do zero, redecorando do jeito que a gente quiser, fazendo dessa casa um lar de novo. Não o lar que foi, o lar que pode ser. A mãe sorriu.
Foi o primeiro sorriso genuíno em semanas. Você ficou muito sábia, filha. Não, mãe, eu só aprendi que às vezes a gente não consegue consertar o que quebrou, mas a gente pode construir coisa nova. E ali, embaixo do pé de jabuticaba, os três fizeram um pacto silencioso. Iam reconstruir, não o que era, mas o que ainda poderia ser. 2 meses depois, a casa estava irreconhecível. Valentina tinha contratado pintores, eletricistas, encanadores, reformaram tudo. Paredes novas, piso novo, cozinha moderna, banheiros adaptados para idosos. Mas mantiveram o essencial: a sala grande onde a família se reunia, o quintal com o pé de jabuticaba, a varanda onde o pai tomava café toda manhã. A mãe chorou quando viu pronta. Tá perfeito, tá casa de novo. O pai não disse nada. Só andou pelos cômodos, tocando as paredes, como quem se reconecta com a própria história. Valentina tinha voltado para Londres por 2 semanas para organizar as coisas. Vendeu o restaurante por um bom preço, arrumou a mudança, trouxe a filha. Sofia tinha 15 anos, mesma idade que Valentina quando engravidou dela. Cabelo cacheado, olhos espertos, um pouco tímida. Vó, vô! Ela entrou na casa carregando uma mochila. Carmen e João ficaram paralisados. Nossa neta, nossa netinha. Sofia deixou a mochila cair e correu para os braços deles. Os 3 se abraçaram, chorando, rindo, falando ao mesmo tempo. Você é tão bonita, parece com a Valentina quando era nova. Deixa eu ver você direito. Valentina ficou na porta, vendo a cena, o coração transbordando. 15 anos. 15 anos eles tinham perdido com a neta. Mas agora tinham todo o tempo do mundo. Naquela noite, fizeram um jantar em família, pela primeira vez em tanto tempo. A mesa cheia, arroz, feijão, bife, salada, suco, coisas simples, mas preparadas com amor. Vô, Sofia disse entre uma garfada e outra, a mãe me contou que você tinha uma padaria. Tinha sim, a melhor do bairro. E por que fechou? Silêncio desconfortável. Valentina ia intervir, mas o pai falou. Fechou porque a vida às vezes é complicada, Sofia. E a gente fez escolhas ruins. E pessoas que a gente amava fizeram escolhas piores ainda. Mas agora a gente vai reabrir. Os olhos de Carmen arregalaram. João, você tá falando sério? Tô. A gente vendeu aquele lugar. Mas a receita, o talento, o amor pelo que a gente faz, isso ninguém roubou da gente. Isso ainda tá aqui. Ele bateu no peito. Valentina sorriu. Pai, você tem 68 anos. Você aguenta trabalhar numa padaria de novo? Aguento. E vou ter a melhor ajudante. Ele piscou para Sofia. Se ela quiser aprender. Eu quero aprender. E foi assim, ao redor daquela mesa, que a família começou a se recompor de verdade. Nos dias seguintes, procuraram um ponto comercial. Acharam um pequeno, mas bem localizado. Valentina pagou o aluguel dos primeiros 6 meses. Depois disso, vocês se viram. Eu sei que vocês conseguem. Compraram forno, batedeira, ingredientes. O pai ensinou Sofia a fazer pão. As mãos dele, antes tão firmes, agora tremiam um pouco. Mas a memória muscular estava lá. Olha, Sofia, você amassa assim, ó, com carinho. Pão sente quando a gente faz com raiva. Pão sente? Sente sim. Por isso, o pão da avó sempre foi o melhor. Era feito com amor. Carmen estava ao lado, cortando legumes para o recheio dos salgados. Quando eu era nova, ela contou para Sofia, trabalhava numa padaria. Foi lá que conheci seu avô. Ele entrou pedindo emprego. Eu era a dona. Ele era o candidato mais bonito. Vó, Sofia riu. Verdade. Olha as fotos antigas, você vai ver. Eles passaram semanas preparando, testando receitas, fazendo experimentos. Valentina observava de longe, vendo os pais voltarem a ter brilho nos olhos. Finalmente, o dia da inauguração. Padaria Recomeço, dizia a placa. Carmen tinha sugerido o nome. Porque é isso que a gente está fazendo, recomeçando. A fila na porta começou cedo. Vizinhos antigos que lembravam da antiga padaria.
Gente que viu a história na TV e quis apoiar. Curiosos. O primeiro cliente foi Dona Conceição, a vizinha. João, Carmen, que alegria ver vocês de volta. Dona Conceição, que bom que a senhora veio. Vim e trouxe meio bairro. Ela apontou para trás. Tinha pelo menos 50 pessoas na fila. Foi um sucesso. Tudo que faziam esgotava. Pão de queijo, broa de milho, bolo de fubá, pão francês quentinho. No fim do dia, estavam exaustos, mas felizes. A gente conseguiu, disse João, sentando num banquinho. A gente realmente conseguiu, completou Carmen. Sofia contava o dinheiro no caixa. Vovó, a gente fez R$ 1.200 hoje. Primeiro dia e já deu lucro? João riu. Isso é sinal bom. Valentina ajudava a limpar. Pai, mãe, vocês têm certeza que querem tocar isso? É trabalho pesado. Filha, a gente passou os últimos anos revirando lixo. Isso aqui é férias. E era verdade. Nos meses seguintes, a padaria prosperou. Não era a maior da cidade, não ia deixar ninguém rico, mas dava para viver dignamente. Mais importante, dava sentido. João acordava às 4 da manhã todo dia para preparar a primeira fornada. Dizia que o cheiro de pão assando era o melhor despertador do mundo. Carmen comandava o balcão, conversava com clientes, lembrava dos pedidos de cada um. Sofia ajudava depois da escola. Estava aprendendo rápido, já conseguia fazer pão de queijo sozinha. Valentina tinha alugado uma casa pequena perto dos pais. Trabalhava como consultora de gastronomia. Usava a experiência do restaurante em Londres para ajudar outros negócios. A vida estava normal, gloriosamente, maravilhosamente normal. Até o dia em que Ricardo ligou. Valentina atendeu sem pensar. Alô? Val, Valentina. A voz dele estava diferente, mais fraca. Ricardo, eu queria falar com você. Você tem 5 minutos. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, eu sei. Mas os nossos pais, eles vão me visitar aqui. Valentina ficou em silêncio. Eles falam de mim? Falam. O que eles falam? Que você era uma criança doce, que você gostava de dividir as coisas, que você tinha coração bom. Ela ouviu ele soluçar do outro lado. Tinha, não tenho mais. Não sei, acho que depende de você. Eles me perdoaram? Não sei, você tem que perguntar para eles. Eles não vêm aqui. Então, acho que você tem sua resposta. Valentina ia desligar. Val, espera. Só diz para eles que eu tô orgulhoso. Da padaria nova. Eu vi no Facebook. Tô orgulhoso deles. Por que você não diz isso pessoalmente? Porque eu tenho vergonha de existir. E ele desligou. Valentina não contou para os pais sobre a ligação. Não de imediato. Mas a conversa ficou martelando na cabeça dela. Eles me perdoaram. Será que perdoaram? Será que deveriam perdoar? Uma semana depois, durante jantar, ela tocou no assunto. Pai, mãe, vocês já pensaram em visitar o Ricardo? O garfo da mãe parou no ar. Visitar? Na prisão. Ele ligou para mim. Ligou? O pai largou o copo. O que ele queria? Saber se vocês falam dele, se vocês perdoaram. O silêncio foi pesado. Sofia, que estava na mesa, olhou para os avós com curiosidade. Ela sabia da história, mas nunca tinha visto eles falarem diretamente sobre Ricardo. Eu não sei se perdoei, disse Carmen por fim. Tem dias que eu olho para essa vida nova que a gente está construindo e penso, por que ele não nos ajudou de verdade? Por que escolheu o caminho que escolheu? E tem dias, perguntou Valentina. E tem dias que eu lembro do menino que ele foi, do filho que eu criei. E aí dói. Dói porque eu perdi 2 filhos nessa história. Você durante 15 anos. E ele para sempre. Você não perdeu ele para sempre, mãe. Perdi sim. O Ricardo que eu conhecia morreu. O que está na prisão é um estranho com o rosto do meu filho.
João limpou a garganta. Eu sonho com ele, sabe? Todos olharam para ele. Sonho que ele tem 6 anos. A gente tá na padaria antiga. Ele tá sentado no balcão comendo pão com manteiga, as perninhas balançando, sorrindo para mim. E eu acordo e... Lembro que aquele menino virou o homem que nos destruiu. Pai, mas sabe o que é mais louco? Mesmo depois de tudo, se ele tivesse aqui, agora, pedindo perdão de verdade, eu acho que eu perdoaria. Carmen olhou para o marido surpresa. João, você tá falando sério? Tô. Porque guardar raiva só me machuca. Já fui machucado o suficiente. Não quero carregar esse peso até morrer. Perdoar não significa esquecer, ponderou Valentina. Eu sei. E não significa ter ele de volta na família como se nada tivesse acontecido. Mas significa liberar ele da minha raiva e me liberar da prisão que essa raiva me coloca. Carmen ficou olhando para o prato. Eu não sei se consigo. Não precisa conseguir agora, disse João. Nem precisa conseguir nunca se não for o momento. Cada um lida como pode. Sofia, que tinha ficado calada até ali, falou. Vô, posso falar uma coisa? Claro, minha neta. Eu nunca conheci ele. Só sei o que a mãe me contou, o que vocês contam. E tudo que ele fez foi horrível. Mas ele é meu tio. E eu acho que todo mundo merece uma chance de pelo menos pedir desculpa direito. Sofia, começou Valentina. Não, mãe, deixa eu falar. Eu sei que é fácil para mim dizer isso porque eu não sofri o que vocês sofreram. Mas vocês sempre me ensinaram que família é importante. E se a gente desiste da família, mesmo quando ela erra, a gente desiste de uma parte de quem a gente é. João limpou uma lágrima. Sua neta é sábia, Carmen. Puxou a mãe. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Carmen entrou no quarto de Valentina. Filha, você tá acordada? Tô. Entra, mãe. Carmen sentou na cama. Eu quero visitar ele. Tem certeza? Não. Mas acho que preciso. Não por ele, por mim. Eu preciso olhar no olho dele e falar tudo o que eu sinto. Preciso jogar essa raiva na cara dele. E aí, talvez, eu consiga seguir em frente de verdade. Quer que eu vá com você? Você ia? Não sei. Minha raiva por ele é diferente da sua. Não é de mãe. É de filha que perdeu anos com os pais. De irmã que foi traída. É mais fria. E isso é ruim? Não sei. Só sei que eu não tenho a mesma vontade de perdoar que o pai tem. Nem eu. Mas eu tenho vontade de liberar, sabe? Valentina entendia. 2 semanas depois, Carmen e João foram visitar Ricardo. Valentina ofereceu ir junto, mas eles recusaram. É coisa de pai e mãe e filho. Você já fez sua parte, filha. Ela os viu entrar no prédio da penitenciária e esperou no carro. Lá dentro, Carmen tremia quando se sentou na frente do vidro. João estava ao lado, a mão na perna dela, acalmando. Ricardo apareceu. Estava mais magro, o cabelo estava mais branco, os olhos fundos. Quando viu os pais, ele desabou. Colocou as mãos no vidro, chorando. Eles pegaram os telefones. Mãe, pai... Ricardo, disse João, a voz firme. Eu não achei que vocês viriam. A gente também não. Carmen não conseguia falar. Só olhava para o filho, as lágrimas escorrendo. Eu sinto muito, disse Ricardo. Eu sei que não adianta, eu sei que não muda nada, mas eu preciso que vocês saibam. Eu sinto muito. Por qual parte? Perguntou João. Por roubar a gente? Por nos deixar na rua? Por fingir que a gente não existia? Por tudo, por cada escolha que fiz, por cada mentira, por cada... Para, a voz de Carmen saiu. Ricardo parou. Você destruiu a gente. Você destruiu uma família que te amava. E sabe o que é pior? A gente teria te ajudado. Se você tivesse chegado e falado da dívida, do problema com o jogo, a gente teria vendido tudo para te ajudar. Tudo. Eu sei. Então por que não pediu ajuda? Porque eu tinha vergonha e porque era mais fácil roubar do que admitir fraqueza. João se inclinou para frente. Filho, você tem ideia do inferno que a gente passou, dormindo na rua, com fome, com frio, com medo? Tenho. Eu vejo vocês toda noite quando fecho os olhos. Bom, porque a gente vai ter que viver com essas memórias pro resto da vida. E você vai ter que viver sabendo que foi você que causou isso. Eu sei. E eu sei que não tenho direito de pedir nada.
Mas eu queria que vocês soubessem que eu tô tentando ser melhor. Aqui dentro eu estudo, trabalho, faço terapia, tô tentando entender por que eu fiz o que fiz. E entendeu? Ainda não completamente, mas eu tô tentando. Carmen finalmente falou de novo. Ricardo, eu não sei se eu te perdoo. Talvez nunca saiba. Mas eu vim aqui para te dizer uma coisa. Eu ainda sou sua mãe. E mesmo depois de tudo, eu ainda te amo. E isso me mata por dentro. Mãe, deixa eu terminar. Eu te amo, mas eu não confio em você. E talvez nunca mais confie. E você vai ter que viver com isso. Eu entendo. João se levantou para ir embora. A gente não vai voltar aqui, pelo menos não tão cedo. A gente precisa focar na nossa vida nova, na família que ainda funciona. Eu entendo, repetiu Ricardo. Mas antes de desligarem os telefones, Carmen disse: Mas Ricardo, quando você sair, se você realmente tiver mudado, a porta não está completamente fechada. Está trancada, mas não fechada. Entende a diferença? Ele assentiu, chorando. E foi assim, com essa esperança mínima, que eles se despediram. 1 ano depois. A padaria Recomeço estava prosperando. Tinha virado referência no bairro. As pessoas faziam questão de comprar lá, não só pela qualidade, mas pela história por trás. Sofia tinha 16 anos agora. Acordava cedo todo sábado para ajudar os avós. Tinha se apaixonado pela arte de fazer pão. Falava em estudar gastronomia. Vou ser chefe, vô. Vou ter meu próprio restaurante um dia. Vai sim, minha neta, e vai ser o melhor restaurante do Brasil. João tinha 69 anos, mas parecia mais jovem. O trabalho na padaria tinha dado propósito para a vida dele. Tinha até emagrecido, ficado mais disposto. Carmen cantava enquanto trabalhava. Pequenas músicas que ela inventava, os clientes adoravam. Valentina tinha aberto sua própria consultoria. Ajudava donos de restaurante e padarias a melhorar seus negócios. Era procurada, respeitada. E, mais importante, estava perto dos pais todos os dias. Naquele ano, tinham recuperado tudo o que podiam recuperar. A casa estava linda, cheia de vida, com fotos novas nas paredes. Sofia e os avós sorrindo, Valentina e os pais abraçados. O pé de jabuticaba cheio de frutos. A padaria dava lucro consistente. Não era fortuna, mas era dignidade. E mais que tudo, tinham um ao outro. Um dia, durante o almoço de domingo, Sofia fez uma pergunta. Mãe, quando você vai trazer aquele rapaz que você está saindo para conhecer a gente? Valentina quase engasgou com a água. Que rapaz? Ah, mãe, eu vi você no celular sorrindo daquele jeito. E você tem saído para resolver coisas muito ultimamente. Carmen e João se entreolharam sorrindo. Filha, você tá namorando? Perguntou a mãe. É só... estamos nos conhecendo, não é nada sério. Como é o nome dele? João perguntou. Daniel. Ele é chefe também. A gente se conheceu num evento de gastronomia. Traz ele aqui, disseram os três ao mesmo tempo. Não sei se... Traz, insistiu Sofia. Já tá na hora de você ser feliz também. Valentina riu. Vocês são impossíveis. Mas no fundo ela estava feliz. Feliz de estar sendo pressionada pela família. Feliz de ter família para pressionar ela. Depois do almoço, enquanto lavavam louça, Carmen falou. Sabe, filha, eu tenho pensado muito ultimamente. Sobre o quê, mãe? Sobre tudo o que aconteceu. E eu percebi uma coisa. O quê? A gente não perdeu tudo. A gente perdeu coisas, perdeu anos, perdeu dinheiro, perdeu tempo. Mas a gente não perdeu o que importa, que é, um ao outro, a capacidade de recomeçar, a força para seguir em frente. Isso ninguém conseguiu tirar da gente. Valentina abraçou a mãe. Você tá certa, mãe. E sabe outra coisa? Eu tô em paz. Pela primeira vez em anos, eu tô em paz. Naquela noite, Valentina foi andar no bairro. Passou na frente da antiga casa de uma amiga de infância. Passou na pracinha onde brincava. Passou em frente à escola onde estudou. E percebeu, ela tinha voltado para casa. Não só fisicamente, emocionalmente também. Tinha fechado o ciclo que precisava fechar.
Seu celular tocou. Era a mensagem de Ricardo. Vi foto da padaria nas redes sociais. Ficou linda. Parabéns para vocês. Ela olhou para a mensagem por um longo tempo. Não respondeu, mas também não deletou. Talvez, mas hoje não. 3 anos depois. Sofia tinha 19 anos e estava na faculdade de gastronomia. Era uma das melhores alunas. Os professores diziam que ela tinha talento natural. É de família, ela sempre respondia. João tinha 72 anos. Ainda trabalhava na padaria, mas menos horas. Valentina tinha contratado 2 funcionários para ajudar. Carmen tinha começado a dar aulas de culinária na 3ª idade. Adorava ensinar. Valentina tinha casado com Daniel. A cerimônia foi pequena, só família e amigos próximos, na varanda da casa, embaixo do pé de jabuticaba. Estavam felizes, completos. Um dia, chegou uma carta da penitenciária. Ricardo tinha cumprido a pena, estava sendo liberado. A carta era endereçada aos pais. Queridos pai e mãe, sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que causei dor demais. Mas quando eu saí, queria poder conversar com vocês. Não para pedir perdão, não para pedir para voltar para a família. Só para olhar nos olhos de vocês e agradecer. Agradecer por não terem me odiado completamente. Agradecer por terem ido me visitar aquele dia. Agradecer por terem me dado vida. Eu sei que nunca vou consertar o que quebrei, mas quero passar o resto da minha vida tentando ser melhor do que fui. Sei que vocês têm vida nova, sei que têm família, não quero atrapalhar isso. Mas se um dia, quem sabe, vocês quiserem me ver, vou estar aqui. Com amor, mesmo não merecendo dizer isso. Ricardo. João e Carmen leram juntos. Ficaram em silêncio. O que você acha? Perguntou Carmen. Acho que ele pagou o preço dele, pelo menos perante a justiça. E perante a gente? Perante a gente, acho que ele vai pagar pro resto da vida. E a gente também. Então a gente vê ele. João pensou longamente. Não sei, mas acho que a gente não precisa decidir hoje. Deixa a porta aberta. Se um dia for o momento certo, a gente vê. Se não for, não vê. E tá tudo bem. E foi essa a decisão. Não um perdão completo, não uma reconciliação imediata, mas uma possibilidade, uma porta entreaberta. E às vezes era isso o máximo que a gente conseguia fazer. Porque nem toda história tem final feliz. Algumas histórias têm final possível. E isso já era o suficiente. 5 anos depois, a padaria Recomeço tinha virado tradição no bairro. Sofia, agora com 24 anos, tinha acabado de abrir seu próprio restaurante. Pequeno, mas charmoso, comida contemporânea com raízes tradicionais. João e Carmen, ambos na casa dos 70, trabalhavam menos, mas ainda apareciam na padaria toda semana. Diziam que era o que mantinha eles vivos. Valentina e Daniel tinham acabado de ter um bebê, uma menina, Carmen, o nome em homenagem à avó. A família toda estava na varanda da casa num domingo de sol, quando tocou a campainha. Valentina foi atender. Era Ricardo. Ele estava diferente. Mais velho, claro. Cabelo completamente branco. Mas também mais leve. Os olhos não tinham mais aquela sombra pesada. Oi, ele disse hesitante. Oi. Eu sei que não avisei, mas eu precisava vir. Precisava ver vocês. Valentina não disse nada. Eu não quero entrar, não quero atrapalhar. Só quero dizer que eu tô orgulhoso de vocês. De tudo que vocês construíram. Do fundo da casa, Carmen apareceu. Viu Ricardo. Parou. João apareceu atrás dela. Os 4 ficaram ali, parados, se olhando. Foi João quem quebrou o silêncio. Você quer um café? Ricardo piscou, surpreso. Eu não quero incomodar. Não perguntei se você incomoda. Perguntei se você quer um café. Ricardo engoliu seco. Eu quero. Então entra. E assim, hesitante, com 15 anos de dor entre eles, mas também com uma réstia de esperança, Ricardo entrou. Não era final feliz. Não era perdão completo. Não era esquecimento. Mas
Era um começo. Um possível novo começo. E às vezes, isso era tudo que a gente precisava. Se essa história mexeu com você, se você se emocionou, se você acredita em recomeços, deixa seu like aqui embaixo e compartilha esse vídeo, porque todo mundo conhece uma família que precisa ouvir essa mensagem. E me conta nos comentários, você acredita que algumas coisas têm perdão? Ou existem erros que não se consertam nunca? Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente nas próximas histórias. Porque aqui a gente fala da vida real, da vida que dói, mas também da vida que cura. Um beijo no coração de cada um, até o próximo vídeo.